Ezequiel, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso de número 22. Ezequiel 3, a partir do verso 22. Nos diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: vai e encerra-te dentro da tua casa, porque ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Farei que a tua língua se apegue ao teu paladar, ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Vamos orar? Ó Deus querido, nós louvamos o teu nome, pela tua palavra. Rogamos ao Senhor porque é através dela que o Senhor tem fortalecido a nossa fé. É através dela que o Senhor tem renovado o nosso ânimo. É através dela que o Senhor tem nos corrigido. É através dela que o Senhor tem nos consolado tantas vezes, especialmente naqueles momentos, Senhor, de abatimento, de tristeza, mas o Senhor tem, pela tua palavra, trazido um novo ânimo aos nossos corações. Por isso nós te louvamos, rogamos ao Senhor nesta hora, que tu fales mais uma vez a cada um de nós, Senhor, que o Senhor desvende os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. É a oração que nós fazemos, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, é interessante, eu quero compartilhar com os irmãos alguma coisa até da minha vida pessoal. Hoje nós estamos tendo a alegria de poder comemorar, e faremos isso no culto vespertino, hoje às 18h30, os meus 40 anos de ordenação ao ministério pastoral. E eu confesso para vocês que 40 anos se passaram fazendo a mesma coisa, abrindo a Bíblia, e pregando. 40 anos se passaram, mas eu confesso aos irmãos que cada vez que prega é como se estivesse pregando pela primeira vez. Olho para o texto e muitas vezes tento fugir do texto. Estou lendo o livro de Ezequiel. Os meus sermões geralmente nascem dos meus momentos devocionais, momentos com Deus. É algo que eu procuro fazer todos os dias, ler a palavra, meditar na palavra. Eu não posso pregar
para a igreja alguma coisa que eu não esteja vivendo, alguma coisa que Deus não falou ao meu coração. Alguém poderia dizer, depois de 40 anos, com a experiência, lidando com a palavra, depois de ter estudado, eu acho que hoje se torna fácil preparar um sermão. Aquilo que o nosso professor de homilética, que já está com o senhor, reverendo Otto Guanás Dourado, dizia: você precisa desenvolver uma mente homilética, e a mente homilética é aquela que nos permite olhar para o texto, fotografa rapidamente, e ali você já descobre os pontos principais, você já descobre uma estrutura para que você possa expô-la com mais facilidade à igreja. Mas a coisa na prática não funciona bem assim. A gente abre a palavra, lê a palavra, e muitas vezes tem textos que saltam ao coração e você diz: isso é só para mim, vamos passar adiante. Aí depois Deus volta e diz: não, não é só para ti, compartilha com a igreja. Esse texto que nós lemos agora, ele faz parte de toda uma exposição bíblica acerca do chamado, ou diríamos da vocação de Ezequiel, para o ofício profético. Deus estava levantando este homem em meio a um contexto cultural, religioso, muito difícil e muito complicado. O povo de Deus estava vivendo em franca rebeldia e desobediência ao Senhor. E foi exatamente por causa dessa desobediência, dessa rebeldia ao Senhor, é que Deus permitiu que o povo fosse levado para o cativeiro babilônico. Algo que já tinha sido anunciado anteriormente. Deus havia exortado o seu povo. Deus havia se mostrado a ele como um Deus, não somente um Deus de amor, um Deus que ama o seu povo, mas um Deus também de justiça, um Deus justo. E Deus não poderia permitir de forma nenhuma que a iniquidade do povo, a desobediência, a rebeldia do povo contra o próprio Deus ficasse impune de maneira nenhuma. E Deus assim o fez, não meramente por uma vingança. Erraram, então agora vocês vão padecer como um ato simplesmente de vingança. Não, mas como também um ato de amor. Porque todo aquele sofrimento que foi imposto ao povo de Israel ao ser levado cativo para a Babilônia, era também um ato de amor, onde Deus estava oportunizando ao povo o arrependimento, o reconhecimento das suas faltas, para que pudesse então retornar à vida de comunhão com Ele. A vontade de Deus era que seu povo, o povo da aliança, isto é, o povo com que Deus havia estabelecido uma aliança eterna, a vontade dele é que esse povo pudesse desfrutar de tudo aquilo de melhor que ele estava reservando para aquele povo. E essa, na verdade, meus irmãos, é a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus não se compraz, Deus não se alegra com o nosso sofrimento. Não é simplesmente a vontade de Deus, como se isso alegrasse o seu coração, ver os seus filhos passando por duras provações, passando por angústias, por sofrimentos. Não, não é essa propriamente a vontade, primeiramente, de Deus para nós. Deus quer nos oferecer o que há de melhor, até porque o que Ele está reservando para nós na eternidade é algo incomparavelmente melhor do que tudo que nós estamos vivendo ou podemos viver aqui. Então eu posso afirmar sem nenhum medo de errar que o que Deus quer para mim e para você é algo maravilhoso. É que as suas bênçãos possam chegar às nossas vidas, às nossas famílias, que tenhamos famílias mais harmoniosas, que tenhamos filhos mais obedientes, que possamos viver de forma mais satisfatória, desfrutando de tudo aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Mas o pecado humano
impede de que isso de fato aconteça dessa forma. E Deus muitas vezes usa o sofrimento como um recurso pedagógico para nos fazer voltar para Ele. Deus usa muitas vezes as angústias da vida, as dores pelas quais passamos, para nos fazer refletir sobre as nossas vidas e nos voltar para Ele. É nesse contexto de cativeiro, de sofrimento, quando o povo tinha sido tirado, arrancado da sua própria terra, onde o povo já não estava mais desfrutando do que a sua terra poderia lhes oferecer, estava vivendo agora em outro ambiente cultural, estava vivendo em outro contexto, um contexto difícil. E é exatamente ali, mesmo ali, naquele momento de grande dificuldade, que Deus levanta o profeta Ezequiel. Ele era um judeu também, ele era uma das pessoas que fora levada para o cativeiro também, mas ele era um homem de Deus. Ezequiel, o seu nome significa cingido ou fortalecido por Deus, o nome dele significa isso. O seu chamado profético se deu no ano de 593 a.C., antes do próprio Jesus. 593 foi o chamado profético, foi o momento em que ele recebeu de Deus um chamado para exercer esse ofício profético. E ele atuou por 22 anos como profeta, naquele contexto de rebeldia, naquele contexto de sofrimento, naquele contexto de afastamento de Deus. Ali estava uma voz no meio do povo. Deus havia levantado este homem, mesmo naquele contexto, para ser um porta-voz dele, para falar a ele, levando uma palavra de esperança e convidando, convocando o povo ao arrependimento. E eu estava pensando e refletindo que, como Deus é tão generoso, Deus poderia ter abandonado o seu povo na Babilônia. Deus poderia ter dito o seguinte: olha, vocês me desobedeceram, eu dei muitas oportunidades para vocês, eu levantei vários profetas, Jeremias, Isaías, tantos outros homens que eu vocacionei, que eu chamei, porta-vozes meus, arautos meus, para falarem. Vocês não ouviram, vocês mataram os profetas, vocês impuseram a eles um sofrimento muito grande, vocês os maltrataram, os humilharam, os desprezaram, fizeram pouco caso da pregação e da fala deles. Poderia abandoná-los, deixá-los ali para sempre. Mas Deus não fez isso. Mesmo ali, no cativeiro, Deus manifesta a sua graça. E Deus continua ainda hoje, no contexto em que nós vivemos, manifestando a sua graça. Por isso, queridos, eu penso que termos hoje ainda, no contexto em que nós vivemos, com tanta rebeldia no meio do povo, com tanto afastamento de Deus, tanta violação aos mandamentos do Senhor, tanta desconstrução de tudo aquilo que foi trabalhado ao longo de tantos anos no meio da sociedade. A sociedade está se paganizando a cada dia mais diante dos nossos olhos, diante dos olhos da igreja. E uma demonstração do amor e da misericórdia de Deus é que Ele tem levantado arautos, homens, a quem Ele vocaciona exatamente para pregar o Evangelho. Homens que são chamados para abrir a palavra, isso em todos os lugares. E nessa reunião a gente pôde ouvir os relatórios, pastores, uns mais preparados teologicamente, outros sem tanto preparo, mas não importa. Deus usando homens simples, e nós temos, no nosso caso aqui no nosso estado do Maranhão, homens que estão fazendo um grande trabalho, que não tiveram a oportunidade de sentar num seminário,
mas homens que estão sendo grandemente usados por Deus como pregadores do Evangelho de Cristo Jesus, se mantendo fiéis à palavra do Senhor. É um ato, é uma demonstração de graça, o Senhor levantar no meio daquele povo, um homem para propagar a sua palavra, para pregar a sua palavra. Agora, o que me chamou a atenção aqui, irmãos, é o que está no verso 22, quando diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e Ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Eu resisti a isso, dizendo: Senhor, eu não queria falar sobre isso, mas essa palavra aqui ficou batendo no meu coração, já há alguns dias. Por que o Senhor não falou com Ezequiel em outro local? Por que Ele não levou a um monte, ao alto, um lugar de destaque? Ali eu falarei contigo. Por que Ele não o levou a uma planície verdejante, com flores, com árvores frutíferas, em meio a um pomar, um lugar atraente, agradável, aprazível? Por que Deus não fez assim com ele? Já seria um impacto positivo. Vem cá, meu filho, deixa eu te levar para um lugar bonito. Olha como a vida é bela, olha como tudo é simpático, olha essa natureza, olha aquelas frutas, olha os animais, olha os pássaros. Vem cá, eu quero falar com você. É nesse contexto de leveza, de beleza. E eu fiquei pensando: Senhor, tu levaste Ezequiel para o vale. O que é um vale? Você pode dizer: eu sei o que é um vale. É um acidente geográfico. É uma depressão cercada de montanhas, um lugar meio fechado, meio sombrio. Aí você lembra o Salmo 23, onde o salmista diz: embora sendo pastoreado pelo pastor das nossas almas, ele diz: ainda que eu ande pelo vale, mas que vale? Da sombra da morte. Então vale está associado a perigo, vale está associado a uma perda de perspectiva. Você olha para o lado e você não vê nada. O que eu posso fazer aqui nesse buraco? O que eu posso fazer nesse local? Esse local não é favorável a mim. Eu não sei o que tem por trás das colinas, eu não sei o que está por trás dos montes. Os inimigos e os animais selvagens se escondem ali por trás para atacarem as suas presas. Mas o Senhor me leva para o vale. O Senhor foi levar Ezequiel exatamente para o vale. E eu estava pensando sobre isso, irmãos. Pensando, e essa palavra ficou na minha cabeça e no meu coração. Eu estudando o texto e lendo o texto e voltando, avançando na leitura, mas esse vale não saiu da minha mente. E eu tive um entendimento assim, sabe? Que nós não devemos desprezar os vales da vida quando Deus está conosco. Porque parece que é exatamente nos vales onde nós aprendemos as lições decisivas para a nossa caminhada. Parece que é ali nos vales da vida que nós somos confrontados com a nossa pequenez, com as nossas limitações, com a nossa fraqueza, com as nossas impossibilidades. E ali no vale, quando você levanta os olhos e percebe que o que eu posso fazer, Senhor? Estou preso. O salmista Davi agradece a Deus porque Deus o tirou
de um tremedal de lama, de um poço de perdição. A ideia é essa, dentro de um buraco. Eu estava dentro de um buraco. O salmista diz: eu elevo os olhos para os montes. Da onde me virá o socorro? O que pode me acontecer? Eu cercado do jeito que eu estou. O que eu posso fazer da vida? Então parece que nos vales a gente aprende muita coisa. Eu diria aos irmãos, até como um insight assim para nós guardarmos na nossa mente: não despreze os vales sombrios da vida. Se Deus está te conduzindo a algum vale, a alguma dificuldade, se você está vivendo isso, se você está passando por isso agora, se você diz: eu me sinto como num vale, estou cercado de montes, eu não sei o que tem por trás, eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Se o Senhor está com você, se você crer nisso, saiba que Deus tem algo maravilhoso para você. Sabe, Deus tem algo a fazer em você e através de você, porque a coisa funciona assim. Há muitos que querem ser usados por Deus, mas não se deixam trabalhar por Deus. Deus primeiramente opera nas nossas vidas, fala conosco, para depois nos usar como instrumentos, onde quer que estejamos. Muitas vezes, meus irmãos, Deus nos conduz aos vales da vida, para nos mostrar a sua glória, o quanto Ele é maravilhoso. Porque enquanto está indo tudo muito bem, parece que tudo está indo muito bem, porque nós somos, maravilhosos, inteligentes, então está indo bem. Mas quando as coisas estão mal, que você diz: agora é a hora do Senhor entrar, porque só Deus para me tirar dessa. É nessa hora quando você pode ser impactado, como Ezequiel foi dentro daquele cenário de destruição, de abandono, de distância de Deus. Ele é impactado com algo maravilhoso. Verso 23: levantei-me para o vale. E olha o que aconteceu. Ele foi para o vale. E o que aconteceu? Eis, estava ali como a glória, isto é, levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar. Ele foi impactado, certa feita, às margens do rio Quebar, e ele viu, foi alcançado, impactado pela glória de Deus, dentro daquele cenário totalmente favorável, à beira de um rio. Agora Deus o leva para um vale, e ele igualmente vê a glória de Deus, a mesma glória que se manifestou a ele, naquele cenário favorável, dentro de um cenário completamente desfavorável. A glória de Deus estava ali. O que isso nos mostra? Que a glória de Deus pode estar nos teus momentos de comemoração, de triunfo, de vitória, de grandes conquistas, mas você pode ver a glória de Deus também nos momentos dos perrengues da vida, das dificuldades, das angústias, dos sofrimentos, e muitas vezes sofrimentos por conta do nosso próprio pecado, mas Deus nos oportuniza a bênção de poder nos arrepender e voltar para Ele. Ezequiel foi levado a um vale, e muitas vezes, queridos, Deus nos conduz aos vales para mostrar a sua glória. Por quê? Porque ali no vale, a exemplo do que aconteceu com Ezequiel, podemos tirar isso como aplicação para a nossa vida, não é? Ver o que esse texto tem a ver com a nossa história. Pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com ele. Ali no vale, Deus nos leva ao quebrantamento. A mão do Senhor, verso 22, veio sobre mim, e Ele me disse: levanta-te e vai para o vale, onde falarei contigo. Verso 23, levantei-me e saí para o vale, eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar. E aí diz mais o quê? E caí com o rosto em terra. Ele caiu com o rosto em terra.
Aquela visão, aquela glória foi algo tão impactante no momento em que ele estava no vale, que ele caiu com o rosto em terra. Quebrantamento, prostração diante de Deus. Deus nos faz ali naquele momento, no momento em que Ele revela a nós, que muitas vezes a condição que nós vivemos é consequência da nossa desobediência, mesmo assim num ato de profundo amor e de sustentação da sua aliança eterna. Ele mostra o quanto Ele nos ama, porque de forma gloriosa Ele se revela a nós, e isso nos leva a uma prostração, a um quebrantamento. Quantas pessoas você não conhece que foram quebrantadas, que foram refeitas, restauradas, justamente depois de uma situação muito difícil, depois de terem descido para vales sombrios da vida, e ali Deus se manifestado de forma gloriosa a elas, e agora elas se derramam diante do Senhor, elas se quebrantam diante do Senhor, porque a glória do Senhor sempre traz um impacto muito grande nas nossas vidas. Por isso nós não vamos desprezar, não. Procure saber o que está acontecendo. Senhor, por que o Senhor está me chamando ao vale? E nós que estamos acostumados somente a andar pelos montes, em querer andar nas planícies, à beira dos rios, nas largas e pavimentadas avenidas da vida, nas alamedas, muitas vezes Deus está nos levando para lugares sombrios, difíceis, para os vales, porque por amor Ele quer nos quebrantar. Mas não somente isso, ali naquele vale, Deus não somente levou Ezequiel a um quebrantamento, mas observem o que vem logo em seguida, quando ele diz assim, no verso 24: então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse: vai e encerra-te dentro da tua casa. Veja o que aconteceu, acompanhe a narrativa bíblica. Aquele homem impactado pela glória de Deus, diante daquela cena, ele é quebrantado, ele se prostra diante daquilo, mas o Deus que estava ali, que se manifesta a ele, não queria que ele permanecesse ali, simplesmente naquela posição, prostrado, quebrado, caído, mas esse Deus, pela ação do seu Espírito, e notem aí que Espírito aparece com E maiúsculo, na minha Bíblia está assim, porque aí não é o Espírito humano, é o Espírito de Deus, é a presença do Espírito Santo, lá no Antigo Testamento também, você vê ali, ele estava também presente ali. Então o Espírito de Deus agindo ali, vai colocar aquele homem que estava prostrado de pé, diz: levantei-me, saí para o vale, e a mensagem era essa: levanta-te, levanta-te, coloca-te de pé, é hora de você erguer a cabeça. Ele não poderia imaginar ainda o efeito do seu ministério, o que Deus estava proporcionando para ele e para o seu povo, mas a mensagem é essa: sim, esse mesmo impacto que te prostrou, é o que deve te colocar de pé agora. Levanta-te, sai do teu abatimento, coloca-te de pé. O Espírito do Senhor, então, agora estava tomando aquele homem, para colocá-lo na posição que Deus quer que todos nós estejamos, de pé. A igreja do Senhor tem que estar assim, de pé, pronta para marchar, pronta para prosseguir o seu ministério. Você foi chamado para isso, para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Se Deus te conduziu ao quebrantamento, é esse mesmo Deus que vai dizer: olha, agora sim, te levanta, te levanta. É Deus quem levanta. O salmista diz que Deus, uma das coisas que Ele faz é levantar os abatidos. Levantar os abatidos. Quantos abatidos nós não temos por aí? Irmãos, quantos abatidos nós não temos dentro das nossas igrejas? Quantos pastores abatidos não estão pregando o Evangelho? Quantos presbíteros não estão também? Quantos diáconos, líderes de ministério de louvor, cumprindo a sua missão, a duras penas,
mas muitas vezes em estado de abatimento. Mas é o Senhor que aparece e traz um impacto muito grande, colocando de pé, diz: eu quero te colocar de pé. Foi isso que ele fez com Ezequiel. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Por fim, nós vamos ver nessa cena toda aqui, que Ezequiel, sendo conduzido pelo Senhor ao vale, Deus ali manifesta a sua glória, e ali Deus o quebranta, ali Deus o coloca de pé, e por fim nós vamos ver que ali naquele local, mesmo no vale onde ele estava, Deus fala com ele e o prepara para aquilo que ele queria fazer através dele. Então observe a sequência. Primeiro, Deus estava trabalhando com ele, na sua vida, no seu coração. Ele que tinha sido impactado pela presença gloriosa de Deus lá às margens do rio Quebar, um local favorável. Agora ele foi impactado pela mesma glória, não mais no rio, mas no vale. E ali, com aquela presença gloriosa, o Senhor permite que ele se quebrante. O Senhor o coloca de pé. E mais do que isso, o Senhor fala com ele. Irmãos, é um grande privilégio para nós poder ouvir a voz de Deus. Há muitos anos atrás, eu estava lendo um livro muito interessante, e ele falava sobre o momento em que Deus, ele colocava uma situação hipotética, dizendo o seguinte: imagine uma cena, se Deus levantasse hoje, se Deus suspendesse, tirasse todos os pregadores do Evangelho, todos, missionários, pastores, presbíteros, homens que Deus tem usado para pregar a sua palavra. Se Deus tirasse, eu vou tirar de cena, não vai ter mais nenhum pregador. Imagina o que é você sair da sua casa, ávido, sedento, desejoso de receber algo da parte de Deus, de ouvir a voz de Deus, e não ter ninguém que explique, ninguém que fale, ninguém que abra a Bíblia, ninguém que pregue o Evangelho. E ele pintou isso em cores tão fortes que eu, embora muito jovem, fiquei muito impactado. Eu sofri com aquela leitura. Eu fiquei imaginando aquela cena, como seriam as pessoas da igreja esperando. É como você se assentar a uma mesa, ir a um restaurante, não ter garçom, não ter cozinheiro, só está o local bonito, decorado, mas não ter comida. E você sair dali faminto e voltar no outro dia e a coisa está do mesmo jeito, e você voltar no terceiro dia e a cena continua a mesma. Não tem mais quem faça o alimento, não tem mais quem distribua e entregue o alimento. Acabou, o Senhor suspendeu. Que punição terrível seria essa, irmãos? Que bênção é poder ouvir Deus falar com a gente. Que bênção a gente poder abrir a palavra, ler a palavra, ouvir a exposição da palavra de Deus e sermos alimentados na nossa fé pela pregação do Evangelho. O Senhor ali estava falando com Ezequiel, naquele vale, naquele lugar difícil. O Senhor estava falando com ele, já havia quebrantado, o colocado de pé. O Senhor fala com ele e o comissiona, e vai fazer dele um grande instrumento em suas mãos. Disse: agora tu vai para a tua casa. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse: vai e encerra-te dentro da tua casa. Tu vai ficar calado ainda. Não vai ser agora que tu vais exercer o teu ofício. Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti. Isto é, a rebeldia era tão grande que o próprio povo iria se levantar contra o próprio profeta. Eles vão te prender, eles vão te amarrar, eles vão impedir que você fale. Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Farei que a tua língua se apegue ao teu paladar, ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Olha Deus aproveitando a própria rebeldia do povo contra os profetas, contra o profeta, para dizer: eu estou nisso aí também. Eu farei com que você fique mudo. E ele ficou mudo durante um bom tempo.
Aquele povo, esse povo de Israel, ainda não receberá a palavra de esperança que eu tenho reservado para eles, porque eles ainda continuam na sua rebeldia. Mas ele diz assim no verso 27, olha esse mais, como é bonito, mas, quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Isso vai passar, e eu vou vencer todas essas dificuldades. As cordas que te prendem serão quebradas, a tua mudez será cessada, e você vai abrir a boca e vai falar. Quem ouvir, ouça. Quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. O que está acontecendo nos nossos dias, irmãos? Quantas igrejas nesse mesmo horário não estão abertas e tem alguém pregando o Evangelho de Cristo Jesus? Agora, quantas pessoas estão fazendo pouco caso disso? Quantas pessoas não estão nem aí para a pregação, para as palavras que são proferidas da boca de homens que Deus levanta para pregar o Evangelho? É uma nação rebelde que se rebelou contra a nação, e é uma nação que quer ser feliz, mas a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E uma nação cujo Deus é o Senhor é uma nação que se deleita na palavra de Deus, naquilo que Deus realmente faz no meio dela. Ezequiel foi levado ao vale, e ali no vale ele viu a glória de Deus. Isso impactou a sua vida, isso mexeu com o seu coração, com a sua mente, e ali, mais uma vez, em meio ao chamado de Deus, ele é preparado para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu concluo dizendo, meus irmãos, que Deus nos dê a graça de redimensionar a nossa própria vida. Fazemos um autoexame. Estamos vivendo em rebeldia para com o nosso Deus? Como está a nossa condição espiritual? O que Deus tem preparado para nós? Você tem sido levado a algum vale? Você tem passado por vales sombrios? Você está vivendo um momento assim? Você tem enfrentado lutas, dificuldades? Saiba de uma coisa, que esse Deus é o Deus que muitas vezes nos conduz a toda essa situação, para revelar a nós o quanto nós dependemos dEle. Que a presença gloriosa de Deus nas nossas vidas possa nos conduzir ao quebrantamento, possa nos colocar de pé e possa nos usar como instrumento em suas mãos. Que Deus nos abençoe. Amém.